Olá, começando mais um programa para vocês, Planeta Bola PE. Hoje é o episódio número 13. A gente vai falar sobre o futebol pernambucano, fracasso na Copa do Nordeste. Segue o líder, vamos falar do Náutico 100% do Campeonato Pernambucano, as mudanças de treinadores dos clubes pernambucanos e muito mais para você ficar ligado no Planeta Bola PE. Você já sabe, pode nos seguir nas redes sociais, no Instagram, Planeta Bola PE, no Twitter, Planeta Bola PE, e no YouTube você tem o Planeta Bola PE, todos os programas, episódios à sua disposição para você receber as notificações. Você entra lá, clica no sininho, você vai receber quando a gente gerar um conteúdo novo para vocês. Programa de lá especial. Comigo, Ricardo Rocha. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Júnior? Vamos lá, né? Falar um pouquinho do futebol pernambucano. Tá duro. Aquele que sabe distribuir para todo mundo, para ninguém ficar na mão. Camisa 10, Chiquinho, tudo bom, Chiquinho? Fala, Júnior, amigos do Planeta. Mais um programa e a gente tem muito conteúdo. Final de semana foi agitado, amigo. Para mim, uma honra receber esse jornalista fantástico, Roberto Nascimento, o cara que me viu crescer, me botou no colo lá atrás, carinho, viu que eu me tornei hoje, né, Roberto? Honra ter você conosco aqui, Roberto. Obrigado, Júnior, obrigado. Você sabe que a gente tem um carinho imenso e a recíproca é verdadeira com você, com o Chiquinho, que já nos deu muita audiência, na época que a gente tinha um programa da TV Jornal chamado RWM Esporte, fazia os golaços lá tal, e dava audiência, era fechado, dava entrevista, era sempre muito solícito com a gente. E o Ricardinho, cara, que quando a gente ia jogar bola na granja do pai dele lá, e tinha que botar ele no colo para ele ficar chorar, depois dar a bola para ele. Ricardinho, eu sou fã de seu pai é uma figura fantástica, além de ser um grande desportista, nos representou, nos orgulhou muito na Copa de 94, conquistando o Tetra. Além disso, é uma figura extraordinária. Eu tenho um carinho muito mais gigantesco com o Ricardo Rocha, que leva a bandeira de Pernambuco para onde vai. E é fantástico o Ricardo Rocha. Grande abraço para ele. Obrigado, e um abraço para você, cara. Então, cara, você com certeza vai levar esse legado aí do Ricardão para frente. Estamos à disposição para falar de futebol de Pernambuco. Pelo amor de Deus, né, Júnior? Eu nunca vi uma fase tão ruim, cara. A gente, lanterna da Copa do Nordeste, pelo amor de Deus, hein? O que é que a gente vai fazer, hein? É complicado, né? E assim, pra gente bater esse bolão, dois craques, né? Ricardo Rocha, craque da defesa, o Chiquinho, um craque do ataque. Você confessa que esse cara que tinha uma elegância muito grande para jogar bola, entendeu? Sempre de cabeça em pé, um choque pro Garfinho, não se melava por nada. E já era aquele cara mais deitado no carrinho lá, e contribuía da minha forma. Mas muito legal. Vamos falar do nosso futebol. Falar do Náutico, né, Roberto? 100% de aproveitamento. Foram 6 jogos e 6 vitórias. Esperava isso, Roberto? Começou tão arrasador do Náutico no Pernambucano? Já começou o campeonato, já. E o pessoal do Náutico estava dizendo, não, o campeonato só começa quando pegar o Salgueiro, quando pegar o Retrô, e os caras do Náutico estão tirando onda. Olha, eu sou fã do trabalho do Hélio dos Anjos, aliás, sou amigo do Hélio, né, já entrevistei muitas vezes, e o Hélio é um treinador raiz, é aquele treinador que não inventa. Eu gosto muito das coisas que acontecem naturalmente. Então, o Hélio, ele, quando chegou ano passado, ele carregou o Náutico nas costas, ele salvou o Náutico de cair para a Série C. E ele chegou e disse, vou salvar, e organizou o time esse ano. Ele tem apenas uma competição, que é o Campeonato Pernambucano, e ele está trabalhando isso, quer dizer, ele sabe que tem que ter entrosamento no time, ele tem uma base, ele tem realmente jogadores hoje que são diferenciados, o Giancarlo, o Chiesa, hoje o Vinícius está fazendo gol, quer dizer, o Eric, o meio-campo não aparece tanto, mas o Raul, para mim, é um dos melhores jogadores nesse começo de temporada do futebol de Pernambuco. Então o Hélio soube arrumar. Acho que ainda falta um goleiro, não passa tanta segurança o Alex Alves, mas o Náutico está sobrando no campeonato e isso deve-se muito ao trabalho do Hélio dos Anjos. Eu gosto muito do trabalho do Hélio, já falei que é um treinador raiz, né, um treinador campeonício, e tem hoje o grupo do Náutico na mão. Ele sabe o que faz com o grupo do Náutico. E isso é fundamental, por isso que o Náutico está sobrando com os pés nas costas, 10 pontos à frente do segundo colocado, que é o Santa Cruz, quer dizer, o Náutico já está na fase de mata-mata. Então, meu amigo, que coisa fantástica o trabalho do Clube Náutico Capibaribe, Júnior. E a prioridade do Náutico é a Série B do Brasileirão. Mas o que a gente viu ano passado era uma Série B mais ou menos fácil, pelo menos bem mais fácil que vai se disputar esse ano, Chiquinho.
Mas o Náutico esse ano está diferente, viu? Será que dá pra gente acreditar que o Náutico possa efetivamente brigar por um acesso, mesmo com o Cruzeiro, Botafogo, Vasco e Peixe? Júnior, acho que ainda é cedo, mas o Náutico está no caminho certo nessa construção, né? Eu acho que você consegue construir um time competitivo já no início do calendário. E o Náutico está fazendo isso, né? Junto com o Hélio, concordo com o Roberto, o trabalho do Hélio é um trabalho muito evidente, você consegue perceber o dedo do treinador e a cada jogo a gente percebe uma evolução, tanto no aspecto tático, físico e técnico, mas principalmente na parte tática, né, que diz respeito ao treinador. Ali você vê a construção, aliás, a evolução que a equipe vem sofrendo, né? Por isso que a gente vem apontando o Náutico hoje como um dos favoritos por todos esses pré-requisitos, né? O Náutico hoje ele vive um momento que eu tenho certeza que o Hélio ele vai poder, com sua experiência, conseguir extrair o melhor dos jogadores sem perder a condição de subir a cabeça, né? Eu acho que os jogadores eles têm que ter essa linha tênue em saber que esse momento é bom, mas que pode melhorar, né? O Hélio consegue trabalhar muito bem mentalmente isso. E na partida de ontem foi um grande exemplo, né? O Náutico construiu o resultado já no primeiro tempo com um volume muito impressionante, né? E tem que valorizar muito essa vitória porque pegou uma equipe muito bem organizada pelo Nilson. Ontem eu gostei muito do nível do espetáculo não só do Náutico, que venceu com muita propriedade, mas principalmente do time do Retrô, que mostrou que é uma equipe que tem valores individuais interessantes e no que diz respeito ao conjunto da equipe, o técnico Nilson ele vem mostrando que é um bom treinador. A gente vinha falando que acho que até a Gracinha do Guido tirou uma foto do vestiário lá fazendo assim, todo mundo dizendo já começou o campeonato, acho que até foi para mim. Porque eu era um que dizia que o Náutico ia começar o seu campeonato, obviamente que é uma metáfora, porque o Náutico já começou o campeonato, mas que ia pegar os adversários a partir do Salgueiro. Pegou o Salgueiro, bateu lá dentro. Pegou o Retrô, venceu com autoridade. Agora pega o Santos no próximo domingo. O Náutico, ele para mim, ele é um dos favoritos. Para vocês, ele é o único favorito ou os outros correm por fora? Como é que vocês veem esse favoritismo do Náutico? Porque com esse futebol que ele está fazendo, se ele está no sábado domingo, todo mundo vai ser campeão. Júnior, o campeonato já começou, já tem um bom tempo, né? O Náutico vem evoluindo a cada jogo, isso é muito bom. É como o próprio Chiquinho falou, e o Roberto, que tem o dedo do Hélio dos Anjos ali diretamente. Claro, se ele vencer o jogo contra o Santa Cruz, é um jogo muito importante para o Santa também e também para o Náutico, mas o Náutico, como o Roberto até frisou, que já está classificado para outra rodada, para outra fase já está classificado e muito bem classificado. Então eu vejo que o Náutico entra muito forte, Júnior, para brigar, para ser campeão, mas lembre-se, quando começa o mata-mata, os times de camisa começam a jogar e o bicho começa a pegar. Eu acho que tem que ter um pouquinho de calma, mas o Náutico, sim, pelo futebol demonstrado até agora, é um dos favoritos, se não o favorito, pelo que ele vem demonstrando no decorrer do campeonato. Vocês acreditam que os três times já estão definidos, Roberto? Vocês vão se classificar? O Sport vai fazer a mesma façanha que ano passado e para o quadrangular do rebaixamento, não? Não, eu acho que a gente já está bem encaminhado aí com os principais clubes, Sport, Santa Cruz e Náutico, o Estarão, acho que o Salgueiro, o Retrô, e aí o Afogados briga, né? O Central eu pensei que ia brigar, mas o Central deu uma queda, enfim. Acho que mais ou menos é isso aí. É Retrô, Salgueiro, Sport, Santa, Náutico e possivelmente o Afogados. Mas essa história, por exemplo, do favoritismo, o Ricardinho foi muito feliz em dizer. Quando o bicho pega, é quando você tem o mata-mata, cara. E aí você sabe que é outro tipo de campeonato. O Chiquinho jogou, sabe como é que é. Jogar um mata-mata é uma coisa de jogar um campeonato longo, jogar um campeonato de pontos corridos. E eu acho que o Náutico, ele hoje tem a melhor estrutura, ele hoje tem o melhor conjunto, ele tem o melhor entrosamento, ele tem um técnico, né, que começou o ano passado e que se manteve, quer dizer, Sport Náutico, Sport Santa não tem isso. O Retrô, que começou bem na Copa do Nordeste, jogou um partidaço contra o Corinthians lá, de repente não atuou
tão bem quanto o Náutico, né, na derrota por 4-1, mas é um time que tem peças individuais importantíssimas. O Nilson conhece muito bem de futebol, o Nilson é um cara sempre antenado, inteligente, e eu acho que são essas 6 equipes que eu acho que brigam no campeonato. Porém, o Náutico tem a responsabilidade, eu diria que a responsabilidade, porque está disputando só essa competição nesse primeiro semestre. E vale muito, né, Júnior? A gente tem que lembrar que esse campeonato pernambucano, com exceção do Sport, vale muito porque vale uma vaga na Copa do Nordeste no próximo ano. E essa questão do ranking também da CBF com relação à Copa do Brasil. Então, isso pesa muito nessa questão. Então, o Náutico tem hoje a responsabilidade por ter um elenco montado já no ano passado, que só contratou peças pontuais, por ter o mesmo técnico, a mesma gestão, o Edno e o Diógenes. Então, acho que o Náutico ele tem essa responsabilidade de sair na frente, como está na frente do Campeonato Pernambucano, e buscar o título. E lembrando, Júnior, Chiquinho e Roberto, né? Lembrando que o Sport já está classificado para a Copa do Nordeste. Isso. Então, só tem mais uma vaga. Só temos mais uma vaga. O futebol pernambucano perdeu uma vaga. Olha a situação do futebol pernambucano. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Eu estou achando todo mundo muito politicamente correto, dizendo que o começou a se classificar para a grande final e tem chance de ser campeão. Estou achando que tem gente demais. Eu não sou Salgueiro e Afogados brigando pelo título esse ano, não. Não, pelo título acho que não. Mas entre os 6, sim. Mas pelo título, eu acho que quem briga mesmo, na minha opinião, vai ser o Sport, quando tiver com o time pronto, quer dizer, com um novo treinador. O Santa Cruz eu acho que vai depender muito. Estou vendo essas contratações do Santa não com bons olhos, anunciou mais 2 contratações hoje que a gente não conhece, que são interrogações, mas vejo o Retrô e o Sport e o Náutico, esses 3 times hoje brigando na frente, pelo elenco do Sport, hein, galera, pelo elenco, não é pelo que ela está apresentando o time até agora não, viu, Júnior? Mas o Retrô foi reprovado no teste ontem, não? Eu acho que não sei Chiquinho, mas eu acho que não. Acho que mesmo levando 4-1, o Retrô foi um time que jogou de forma igual para igual com o Náutico, inclusive subiu a marcação, subiu as linhas de marcação, não ficou atrás, não foi um time que foi reativo. E um fator importante também é que mesmo perdendo, o Retrô foi em busca do resultado no segundo tempo, com as mudanças táticas do Nilson, e é um time bom. Agora é aquela história, tem dia que você não acerta tudo, né? Tem dia que você vai para cima, como o time do Retrô foi, e acabou tomando gols fáceis, na minha opinião, do Náutico Caparibe. Você, Chiquinho, acredita no Retrô ainda? O Retrô depois do ontem viu que não vai ficar com o título. Júnior, é muito cedo ainda. O Retrô é uma equipe ainda muito jovem, né? É uma equipe que não está experimentada como a equipe do Náutico, né? Tem alguns pesos que a gente tem que colocar na balança. Mas, assim, em relação à sua condição de uma equipe organizada, dessas equipes do interior, a gente fazendo um comparativo, o Retrô é a equipe mais organizada que eu vi nessa competição. Ontem o resultado foi um resultado elástico, mas você viu uma equipe jogando para cima, com qualidades individuais aparentes. O lateral esquerdo, Guilherme, vem me chamando muita atenção. O zagueiro, o André Palmer, também o zagueiro canhoto, que é construtor também. Ricardinho é da posição e conhece bem, né? O menino que fez o gol lá, o segundo volante, o Gelson, isso mesmo. É um bom jogador. Individualmente, ele tem algumas peças interessantes. E o conjunto também, ele participa disso. Eu gostei muito da equipe do Retrô. E por isso que eu falo, o Náutico tem que valorizar muito essa vitória, porque ela foi construída no início, né? O Náutico abafou a equipe do Retrô, a equipe sentiu, né, o poderio ofensivo da equipe do Náutico, que o Náutico, é impressionante o volume que o Náutico teve no primeiro tempo, né? Esse volume ofensivo, o crescimento do Giancarlo fisicamente, o crescimento do time em conjunto. Você está percebendo que é uma equipe ofensiva, mas muito obediente taticamente. Mas eu acredito que o Retrô ele vai dificultar a vida de alguns grandes, né? Tanto o Sport como o Santa, que vive essa instabilidade. Se não tomar cuidado, vai ter uma dificuldade muito grande com essa equipe do Retrô. Mas para ser campeão, só terminando o raciocínio, Júnior, para ser campeão, eu acho que o Retrô ainda não está com a equipe preparada.
Eu acho que não, mas é uma equipe que vai incomodar. Ela vai incomodar nesse campeonato, principalmente as equipes maiores. Eu estava esperando, viu, Ricardinho, o Retrô que jogou com o Corinthians, pegando, mordendo, marcando. E eu não vi isso no jogo de ontem. Vi qualidade, obviamente, é um time que tem qualidade, que vai chegar bem, pode sim bater de frente com os grandes de Pernambuco. Mas eu tô aquele algo mais, aquela pegada que teve daquele jogo do Corinthians. Talvez mais à frente, no jogo mata-mata. Pode ser, Júnior. Eu também esperava isso, mas assim, a gente tem que dar mérito também ao Náutico. O que acontece? No momento que tu joga com um bloco alto lá em cima, tu se arrisca também lá atrás. O que aconteceu? O Náutico tem essa qualidade muito rápida, essa transição defesa-ataque do Náutico é muito rápido. Ao contrário do Corinthians. O Corinthians jogava com Casares e o Otero, 2 meias como segundo volante, e não são esses caras muito rápidos, são jogadores mais técnicos, jogadores de passe refinado. O Náutico não, essa transição defesa-ataque é muito rápida, então quebrava essas linhas muito rápido do time do Retrô. Isso que aconteceu muitas das vezes, ele encaixava esse passe, aí quebrava as linhas, aí pode ver que o Náutico toda hora estava muito bem armado na frente, simplesmente com o Vinícius. O Vinícius quebrou essas linhas logo no primeiro tempo, um cara que, sem sombra de dúvidas, vem mostrando uma evolução muito grande, tecnicamente, fisicamente, um cara que hoje eu vejo como titular absoluto do time do Náutico. Mas sobre o Retrô, como você está falando, a gente espera um pouquinho mais na frente no mata-mata. Lembre-se que o time do Retrô não dê bobeira não, porque ele é fatal também. O programa está muito tranquilo, tá criticando ninguém. Viu? Começou. Eu vou começar a dar uma pancadinha, tá? Daqui a pouco. É só falar de Neymar, vamos falar de Neymar e que tem a polêmica. Daqui a pouco o amigo vai me dizer que o Nilson deveria deixar o Retrô e ir pro Santa. E o Roberto Nascimento vai me dizer se o Hélio dos Anjos deveria deixar o Náutico e ir pro esporte nesse momento. Daqui a pouquinho. Agora é hora de falar do Bem TV, o bem que faz melhor. Bem TV, o bem que faz melhor. Eficiência comprovada no cuidado das roupas. Bem TV faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. Bem TV também dissolve mais rápido na máquina e no tanque, realçando o branco e cuidando das cores. E para ficar melhor ainda, Bem TV deixa aquele cheiro gostoso nas roupas por muito mais tempo. Sem falar que é mais econômico e rende bem mais. Leve Bem TV, o bem que faz melhor. Chiquinho, não era hora do Nilson deixar o Retrô e a Super da Cruz, não, Chiquinho? Júnior, eu acho que seria um bom nome. Cara, assim, as pessoas têm que entender que eu sou muito favorável à formação de novos treinadores aqui em Pernambuco, né? A gente está perdendo um pouquinho dessa condição. E o Nilson, ele pode ser uma cria daqui da gente, né? Que começou com um bom trabalho nas equipes inferiores até chegar à equipe de um patamar maior do estado que ele trabalhou, né? E o mais importante do Nilson é um ex-jogador que se preparou e tem identidade com o clube. Ele tem essa identidade. Há 2 anos você não conhecia o Thiago lá do Atlético Paranaense, né? E o futebol ele é muito dinâmico nessa condição, é você acreditar na filosofia, né? Felipe Conceição, há 2, 3 anos, ninguém conhecia, né? Essa renovação, ela existe. E o Santa, hoje, eu acredito que ele precisa de uma identidade, alguém que tem identidade. Não é fácil você construir uma equipe como o Santa, é uma aposta, mas eu acho que no caso do Nilson valeria muito. Eu arriscaria essa aposta, né? Por todo esse contexto que eu te expliquei. É um cara que tem identidade com o clube, é vitorioso, o torcedor ele pode ficar um pouco desconfiado, mas tu vai atrás do mercado, tu vai ter um pouco de dificuldade, né? Tu pode trazer um cara mais experiente, como estão atrás do Kleina, que para mim é um dos melhores treinadores que eu trabalhei, é um bom nome, mas eu não sei o peso que tem em relação à parte financeira, né? Depende muito do perfil que a diretoria quer, né? O Kleina ultimamente não fez alguns bons trabalhos, mas é um treinador com conceitos assim muito modernos, né? Se você quiser um cara mais experiente, você tem que partir para essa linha. Aí bate no que diz respeito à parte financeira. Agora, se você quiser um patamar menor, eu acho que o Nilson bate muito bem nessa condição. Assim, eu acredito muito no potencial do Nilson. Eu acho que essa oportunidade para ele seria importante.
Será, Roberto, que deixaria um trabalho estruturado lá, um trabalho de médio e longo prazo, para assumir o Santa Cruz, e não tem toda essa estrutura no momento, e tem muita dificuldade, tem uma pressão muito grande, sair dessa aí, Roberto? Olha, eu vou falar, para o Santa Cruz seria uma boa se o Nilson aceitasse ir. Mas para o Nilson eu não vejo grande vantagem nesse momento. Por quê? Vou explicar por quê. O Nilson hoje, ele tem o time do Retrô com perspectiva de fazer um grande campeonato, de até buscar uma vaga, quem sabe, novamente na Copa do Brasil, disputar uma quarta divisão para subir para a Série C, e com estrutura financeira, com estrutura física, de espaço, tudo. O Nilson tem tudo isso lá no Retrô. No Santa Cruz, ele vai pegar uma equipe hoje sem dinheiro, com jogadores contratados que não foram indicados por ele. Quer dizer, uma estrutura no Santa Cruz que ele vai pegar. Hoje mesmo eu fiquei assim, como é o Santa Cruz sem treinador, contratou 2 jogadores, sem gestor, sem executivo de futebol, contratou 2 jogadores, cara. Quem é que contratou esses caras? Eu não entendo. Porque quando você vai fazer um projeto, quando você vai fazer um projeto, você diz, fulano de tal, eu quero um lateral, isso, aquilo, outro. Por exemplo, você estava falando agora há pouco sobre essa questão da estrutura do Retrô, de tudo isso e tal. Eu vejo hoje o nível do Retrô, não pelo futebol que está apresentando, mas pela perspectiva futura de um clube que vai dar orgulho a gente, com certeza, porque tem estrutura para isso. Eu vejo esse aspecto. Agora, o Santa Cruz para o Nilson não é uma boa nesse momento. Nesse momento não é uma boa. Eu acho que é melhor ele começar ou pensar no Santa Cruz ou em outra equipe realmente de torcida, tal, equipe realmente com DNA campeão, mas quando ele tiver que montar um time dele, ele indicar goleiro, indicar lateral, indicar meia, fazer uma estrutura de time. Mas no momento eu não vejo uma coisa boa para o Nilson, não. Pode até ser que ele vá, mas eu não acho que é boa para ele. Se eu fosse ele, eu não iria, não. Nesse momento, não. Eu penso assim. Você aceitaria, não? Oxente. Júnior, eu aceitaria. Eu realmente aceitaria. Tá falando de Santa Cruz, Júnior. Tá falando de Santa Cruz. É a mesma coisa que falasse do Sport, do Náutico. São time de camisa, de peso, time que é um clube centenário. Sabemos que o time do Santa Cruz é um time muito limitado. Teria que fazer uma reformulação com o campeonato andando. Isso é muito difícil mesmo. Algumas contratações, como até o Roberto mesmo falou, que Santa Cruz contratou 2 atletas sem ter treinador, sem ter gestor, enfim. Eu acho muito errado isso aí que acontece no futebol do Santa Cruz, mas assim, eu iria assim, porque... E outra coisa, o Nilson tem identificação com a torcida do Santa Cruz, conhece muito bem como é o interno ali do Santa Cruz, sabe como se trabalhar. Eu vejo o Nilson aí num patamar muito bom, daqui a 2, 3 anos ele vai começar aí sim, ser muito forte mesmo. E lembre-se, o Nilson foi campeão em cima do Retrô na A2 do Campeonato Pernambucano do ano retrasado, viu? E é importante, Júnior, o que Roberto falou, bem, eu entendi. Acompanhei a preparação dele, né? Não, Júnior, desculpa aí te interromper, é só para dar continuidade ao raciocínio de Roberto. Nada. E o do Ricardinho. Eu entendi o que Roberto quis falar, mas assim, na condição profissional do Nilson, ele elevaria o patamar dele. Mesmo ele não construindo um trabalho sólido como ele está construindo agora, porque ele teria esse discurso de não ter conseguido iniciar o trabalho. Só que ele dava um salto na condição de treinador. Ele está treinando uma equipe do patamar do Santa Cruz. Lógico que o Retrô é uma equipe, é um clube emergente, com uma baita estrutura, né, e você tem que respeitar isso. Mas assim, ele indo para o Santa Cruz, ele eleva a sua condição. O seu patamar de treinador, ele... Você acha que ele não elevaria, Júnior? Acho que levaria, mas tem um detalhe, veja só. Por exemplo, se o Nilson vai para o Santa, faz um trabalho, por exemplo, como o João Brigatti fez, ele se queima. Se você analisar hoje, o Náutico não estava querendo contratar o João Brigatti pelo trabalho que ele fez no Santa, e o Sport nunca contrataria o João Brigatti pelo trabalho que ele fez no Santa. Apesar de todos os argumentos para fazer um trabalho ruim, ele pegou um time sem dinheiro no momento do troca de direção, mas mesmo assim, eu acho que ele pode queimar também, se ele não fizer um bom trabalho.
Deixa eu só, Júnior, deixa eu só concluir aí, porque passou a impressão de que, não é a história do Santa Cruz, não, torcedor. Santa Cruz é gigante, uma torcida mais apaixonada do Brasil. O problema hoje... É porque é o seguinte, veja bem, o Santa Cruz está no processo de transição de uma gestão para outra. Essa gestão pegou um gestor que era o executivo de futebol, Ney Pandolfo, que não está mais, e que montou todo esse elenco aí junto com o João Brigatti. No momento em que Nilson, que foi campeão, que é ídolo lá, que subiu de divisão com o time do Santa em 99, um goleiro que passou lá e que deixou história, ele chega e ele não... Porque é o seguinte, você chegar e pegar um time montado por alguém é uma coisa. Ah, não, se eu perder aqui não tem problema, tal, eu já tenho meu nome, então não vou perder. Mas o Nilson que está construindo o degrau, se ele não faz um bom trabalho, ele desce 2, 3 degraus. E no caso, é essa história que eu estou falando. Mas para o Santa Cruz, eu acho que qualquer treinador... quem não queria treinar um gigante como o Santa Cruz com essa torcida, um clube de DNA campeão, um clube terror do Nordeste? Nesse aspecto, sim. Eu só estou dizendo que no aspecto do Nilson hoje, ele tem uma estrutura melhor no Retrô do que a estrutura do Santa Cruz. Claro que eles comparam o Retrô com o Santa Cruz, de maneira nenhuma, não tem nem lógica. Mas o Nilson hoje, ele se prepara melhor, ele faz um trabalho melhor, ele vai crescendo gradativamente, e aí ele vai treinar. Eu tenho certeza que o Nilson vai treinar Santa Cruz Esporte e Náutica aqui, eu não tenho a menor dúvida pela inteligência, pelo conhecimento que ele agrega, e por ser um treinador que joga para frente. Eu não gosto de treinador, antigamente era retranqueiro, hoje é reativo, eu não gosto. Eu gosto de ver futebol, eu gosto do clube faça 5 gols, leve 5, faça 3, leva 4, eu gosto de jogo, espetáculo e de jogo alegre. Eu não gosto de jogo travado, não. Eu achei que o treinador do esporte, o Jair Ventura, veio com uma filosofia muito pequena para os clubes de Pernambuco, principalmente para o esporte. Eu sou completamente contra a negócio de bumbum na parede, de retranca. Eu gosto de ver jogo alegre, para cima, com linhas altas. Eu gosto de ver jogo assim. É um espetáculo. Então, para mim, o futebol ele tem que ter espetáculo. Tinha Chiquinho, Chiquinho jogava no esporte. O São Paulo foi 5-3, se eu não me engano, aqui na Ilha do Retiro. Foi 6-0 no Botafogo. 5-2 aqui. 5-2, foi 6-0 no Botafogo lá no Rio, não foi, Chiquinho, naquele ano? Isso, foi? Aqui. Foi aqui na ilha, 6-0. 6-0. Era só chocolate. E 5-2 do Botafogo. 5-2 no Botafogo lá também. Então era esse o futebol. Era esse o futebol, cara. Futebol ofensivo, futebol pra cima. Quer dizer, a gente hoje tá com esse negócio, perder é melhor do que ganhar, pô. É como se fosse, empatar é melhor do que ganhar. Melhor não perder aqui, porque eu me seguro meu emprego. Eu não penso assim, não. Eu sou ainda meio conservador com essa coisa do futebol. Eu gosto de ver gol, gosto de ver alegria. Chiquinho, fala aí, Chiquinho. Conclui aí, por favor, que eu quero que o Roberto me fale se vai deve deixar o Náutico ou não. Outro grande nome, seria um grande nome. É o mesmo discurso que eu falei do Nilson, só que com um patamar muito maior. O Hélio hoje, ele deu uma remada na sua carreira nos últimos 3 anos, né, demonstrando que ele é um treinador muito atualizado, porque no Brasil se cria muito isso. Você passou de 60 anos, você tem essa garotada nova chegando, que você tem que respeitar, né, essa condição de renovação, que ela é natural, mas, cara, respeita a história dos caras, velho. Tu vai dizer que Filipão hoje é um treinador ultrapassado? Tu vai dizer que 5 vezes campeão brasileiro? Cara, tem que respeitar. O momento dele, o que fizeram com o Abel, cara, foi uma... E Deus é tão maravilhoso que colocou o cara numa condição de mostrar mais uma vez a sua condição, né? O futebol é muito momento. Às vezes você acerta, você erra. E tem essa garotada nova que ela tem que seguir de referência, esses treinadores. Eu tinha conversado até com o Ricardinho. Você fizer o histórico aí dos treinadores vitoriosos aí na década passada, você vai ver que são os treinadores mais experientes, né? O que começou e teve um trabalho em sequência foi o Carille, dessa nova geração, né? O Thiago lá no Atlético Paranaense, mas assim, campeão brasileiro. Filipão foi com o Palmeiras há 2 anos, entendeu? O Hélio, em relação ao esporte, seria um bom nome. Me desculpe o torcedor do Náutico, porque o Hélio tem identidade com o clube, ele conhece bem o clube, ele conhece a essência, ele conhece a direção que está lá, e a direção conhece e respeita muito o trabalho do Hélio.
O Hélio, ele é impositivo, ele impõe a sua condição, né? O Sport precisa disso, de um treinador experiente. No caso do Sport hoje, eu não traria nenhuma promessa, tem que trazer um cara experimentado, né? E o Hélio faz parte desse hall hoje, porque o trabalho dele por si só merece elogios e merece uma condição de oportunidade novamente no clube da Série A. Se ele não tiver agora, ele vai ter numa sequência futura. Eu tenho certeza que o torcedor do Náutico, ele espera que o Hélio continue, né? E eu acho que o Hélio, ele vai dar uma condição de disputa para a equipe no final do ano. O Náutico vai chegar muito bem, né? Da forma como está começando. Mas eu, na direção do Sport, eu procuraria o Hélio, por toda a sua história no clube, né? E o Sport tem que trazer um treinador nesse perfil, né? Se não for o Hélio, tem que ser o Abel, o próprio Luxemburgo, né? Mesmo vindo de um trabalho não tão bom no Vasco, mas ele pegou no final, mas fez um grande trabalho no Palmeiras, deixou um legado com a garotada que a gente está vendo aí o que está acontecendo na continuidade do Abel, né? E você tem até o próprio Mano Menezes, que não foi bem no Bahia. O Sport tem que pegar um treinador nesse hall, treinador experimentado, que possa dar um choque de gestão. Se o Sport não tiver um choque de gestão, esse ano não vai ser igual ao ano passado, não, vai passar vergonha. Chiquinho, eu só acho que o Luxemburgo eu não traria. Sabe? O Luxemburgo, para mim, ele já teve a oportunidade no Sport, conseguiu render tanto. O Sport caiu naquele ano do Milton Mendes e o Luxemburgo caiu de novo no Vasco. Embora ele tenha pego um monte de ano, eu não traria. Agora o Abel Braga seria um cara assim espetacular para contratar nesse momento. Ele tem ligação no Pernambuco, né? Ele tem vários amigos aqui, jogou no Santa, treinou no Santa, enfim. O cara que tem raízes aqui. Se ele tivesse disposto a vir, acho que seria um bom nome. E você, Roberto, acha o quê? O Abel Braga, o Anjo, poderia ser o Sport nesse momento. Parece que o Chiquinho quer falar. Pode falar, Chiquinho. Não, só um adendozinho em relação ao Abel. Eu acho que... Vocês lembram quando perdeu o filho dele? O primeiro jogo dele foi aqui na ilha. E toda a torcida do Sport aplaudiu de pé. Isso aí bateu muito no coração dele. Eu vi uma entrevista dele que emocionou muito ele. Esse gesto do torcedor, né? E eu tenho certeza que isso tocaria nele, né? Eu acho que é um treinador que está no mercado, tem o seu valor, né? Mas é um treinador que impõe respeito, é um treinador que consegue botar alguns conceitos que eu, particularmente, eu acho que é muito importante, né? Em relação ao treinador e o elenco, que ele seja gestor de pessoas. Eu acho que precisa muito disso também. E o Abelão, ele tem esse perfil. Obrigado, Roberto. Valeu, Chiquinho. Bom, eu falei ontem, viu, Júnior? Ontem eu conversei bastante com o Fred Domingos, diretor, e depois eu liguei para o Milton, aí deu caixa postal. Em seguida ele me ligou, na hora até do jogo do Náutico com o Retrô. Ele me ligou e a gente conversou com uma meia hora mais ou menos. E aí conversou como amigo, não como jornalista, tá? Como amigo, até perguntou algumas coisas, eu dei alguma opinião, isso. E ele me confessou algumas coisas, não me pediu para guardar segredo, e eu vou revelar aqui. Ele me disse que, por exemplo, sobre o Thiago Nunes, que treinou e foi campeão pelo Atlético Paranaense. Ele disse, Roberto, é o seguinte, ele foi para o Corinthians, não fez um bom trabalho, mas não é isso. É porque ele fez um trabalho no Atlético, e o Atlético é diferenciado dos outros clubes. Ele tem um gramado sintético, é uma história diferente de um presidente que é dono do clube. Então, eu não penso no Thiago, ele me falou. Aí, a gente tocou no outro assunto do Fernando Diniz. Fernando Diniz, o Milton, ele disse, Roberto, muito inteligente, mas não tem sangue campeão, DNA campeão. Não tem aquela coisa do treinador que chega e traz o ambiente para ele. Aí ele falou isso para mim. Sobre o Luxemburgo, ele disse, gosto muito do Luxemburgo. Acho que ele foi prejudicado aqui no esporte por um grupo de jogadores, e é verdade, se lembra que ele saiu chutando o pau da barraca, dizendo que tinha que mudar muita coisa quando me parece que perdeu do Grêmio lá, se eu não me engano. E ele não errou, né, Roberto? E aí ele chutou o pau da barraca geral, né? E aí o que acontece? Ele foi do Grêmio, sim. Foi do Grêmio. E aí acontece que o Dubê colocou ele para fora num jogo em que parece que o Sport ainda tinha chance de se classificar na Copa Sul-Americana, e ele acabou saindo. E ele mesmo disse que ainda voltava pela estrutura do Sport. Barranquilla, se não me engano. Isso, é verdade. Então, o Milton falou sobre essa questão do Luxemburgo. E eu achei que ele estava com uma tendência, realmente, perguntando muita coisa sobre o Luxemburgo, conversando. Eu achei que ele está com... Mas ele disse, não vou decidir sozinho, vou sentar
a gente vai conversar. Não acho que vai ser decidido nessa segunda ou terça-feira, porque eu quero ver, Roberto, ele utilizou até o termo assim, eu quero olhar olho no olho do treinador antes de assinar, saber qual é a proposta, se ele vem aqui só para dar um pulo, se ele vem aqui para trabalhar, se ele vem aqui para implantar alguma coisa. Então, basicamente é isso. Eu gosto do Luxemburgo, eu gosto. Acho que é um cara que chega e trabalha com jogador de base, como trabalha com jogador cascudo. É um treinador que tem DNA campeão e é um treinador que, se você der respaldo para ele ficar... Porque antigamente é o seguinte, o treinador era o líder, hoje não é mais, hoje parece que tem jogador que manda mais do que o treinador. Então, é muito difícil essa sintonia hoje no futebol. Quanto ao Abel, eu acho que o Abel seria o nome do momento, mas eu acho que o Abel tem um salário muito alto e dá fora da realidade do esporte, na minha visão. Hélio dos Anjos, para mim, Hélio dos Anjos, e aí eu concordo com o Chiquinho, a gente tem que acabar com essa história, por exemplo, porque a pessoa tem 100 anos, ou tem 80, ou tem 90, ou tem 70, essa pessoa não está antenada, ou não está em sintonia com tudo que vem acontecendo. Eu acho que você busca se reciclar, você busca aprender, você busca conviver, tudo isso acontece e tem pessoas que realmente buscam isso. Então, hoje a internet aqui, a gente está aqui conversando, fazendo um programa, e cada um está na sua casa. Então, isso é evolução, isso é tecnologia, isso é você aprender. E, claro, o futebol é sempre assim, Júnior. Eu estou no futebol desde 1982, comecei muito cedo, mas acompanhei muitos times, muitas equipes. Do goleiro à ponta esquerda, são 11 contra 11, isso é um ditado popular. Você pode inventar que o cara é centrofor, é centroavante ou atacante de área, um dos três. Você pode dizer que o cara é ponta, que o cara é atacante de beirada, ou atacante extremo, de ala, extremo. Mas é a mesma coisa. Você pode dizer que seu futebol é retranqueiro ou reativo, você vai ter uma recomposição, você vai ter uma marcação, mas eu tenho uma filosofia da seguinte forma e aprendi isso. Futebol, ele é posicional e independente de qualquer coisa, você tem que ter as posições, ele é posicional. E aí você tem variáveis, você tem tudo isso que você vai aprendendo com o futebol. Cada um traz a sua maneira. Na Copa de 74 veio o carrossel holandês, do Cruyff, daquela seleção, que não ganhou, mas ficou marcado. Então tudo isso a gente vai aprendendo. O Hélio dos Anjos hoje voltou com a carga total. Realmente ele está hoje no top. Para mim é um grande nome, sem sombra de dúvidas, respeitando o Náutico e o momento que o Náutico está vivendo com ele, mas é um grande nome, poderia muito bem dirigir a equipe do Sport. Essa é a minha opinião. O ano, inclusive, começou agora para o esporte, né? O presidente Milton Bival foi reeleito presidente lá no esporte, e o esporte e o Santa fizeram uma campanha desastrosa na Copa do Nordeste. Estamos no fundo do poço, Roberto. O Pernambuco está tão mal em termos de futebol. Eu não estou vendo as pessoas sentindo que estão no fundo do poço. Às vezes uma pessoa fala outra, mas eu acho que reagir, primeiro precisa sentir que está no fundo do poço. Eu não estou vendo isso no clube pernambucano, Roberto. Eu vou aqui até mais longe, Júnior. Eu vou dizer o seguinte, não é que a gente está no fundo do poço, é que muita gente saiu e a gente permaneceu. Eu acho que essa Copa do Nordeste, ela foi fundamental para a região. A Copa do Nordeste, ela premia os clubes que participam logo na abertura, e ela fez o futebol do Nordeste ressurgir. A gente estava no estágio lá em cima, sem ninguém chegar perto. E o que aconteceu? A gente parou ali, e outras equipes e outros estados estão crescendo. E isso é bom para o futebol da região, só que a gente não buscou uma qualificação melhor. Nós não nos reciclamos, a verdade é essa. A gente ficou atrás. E a gente está ficando realmente no fundo do poço, porque eu nunca vi campanhas tão ridículas e campanhas tão vexatórias como a gente está vivendo. Olha, a gente está perdendo para o Altos do Piauí, com respeito ao Altos, e parabéns pelo trabalho. Isso é o símbolo da Copa do Nordeste, né, com outras equipes que estão crescendo, o 4 de julho de Piripiri. Você vê hoje o futebol de Alagoas, o futebol da Paraíba, o 13 empatou com o Sport, o Botafogo ganhou do Santa Cruz. Isso é bom, cara. Agora, para a gente aqui de Pernambuco, é ruim, porque a gente não estava preparado para isso. E o que aconteceu? A Copa do Nordeste levou dinheiro para todas as regiões, todos os clubes, eles souberam investir. A gente, que já tinha uma certa hegemonia, né, não conseguiu evoluir. Aí o Ceará evoluiu, a Bahia evoluiu, a Alagoas evoluiu, a Paraíba evoluiu e a gente ficou atrás. Então, ou a gente vai buscar
de novo, contratar certo, fazer planejamento. Não é isso que o Santa Cruz está fazendo, não, pelo amor de Deus, cara. Não é isso que o Santa Cruz fez, não. Contratar jogador sem treinador, sem executivo de futebol, ninguém sabe. O Sport não, o Sport, dentro da concepção do Milton, tem um núcleo gestor lá que decide as coisas. E aí os jogadores que o Sport está contratando são caros, são. A folha do Sport hoje passa de 4,5 milhões. Aliás, desculpa, 4,3 milhões e vai passar de 4,5 milhões até o final de maio. Então, é saber investir, é saber contratar, porque senão a gente vai descer a ladeira, e eu acho que o futebol do Nordeste, ele está crescendo, está evoluindo e está fazendo bonito. Ceará está aí na Sul-Americana, quer dizer, o Bahia também na Sul-Americana, coisa que era para a gente estar, mas infelizmente a gente foi mal, viu, Júnior? Viu, Chiquinho e Ricardo? Muito boa, Roberto, muito boa. É isso aí, Chiquinho, porque o Sport só ganhou uma partida do Santa, empatou 3. E o Santa só ganhou o Fortaleza e perdeu 7. Que resultado é esse para o Campeonato Nordeste, Chiquinho? O Sport vive uma instabilidade muito grande, né, Júnior? Não só dentro de campo, mas como fora. Eu acho que a manutenção dessa base, que foi muito questionada no ano passado, né, e teve muita dificuldade, ela vai ter um custo muito grande lá na frente, como o Roberto falou, uma equipe sem nível competitivo como a do Sport, com uma folha de 4 milhões. Eu acho que isso aí já reflete mais ou menos espelha mais ou menos o que a gente está esperando para o futuro próximo, né? Eu acho que o Milton agora, depois das eleições, ele tem que dar uma sentada e decidir logo quem vai ser o seu treinador para que ele possa ajudar nessa construção de time competitivo. O que eu vejo hoje no Sport é uma equipe com muita dificuldade, né, de elenco, né, de peças, né, de condição técnica. Tem uma carência muito grande em relação a alguns pontos nos 3 setores. Você vê nas 2 laterais o Sport tem dificuldade, acho que na sua zaga ele tem dificuldade, no seu setor inicial de criação os volantes não são volantes construtores. Você vê hoje o Náutico tem um Haldner que para mim ele joga num nível muito alto em qualquer time da Série A. É o jogador hoje mais aparente que eu vejo. O Sport não tem um jogador com essa característica. E jogar na Série A, você viu o nível técnico de ontem, né? Dos seus construtores, dos volantes das 2 equipes, de Palmeiras e Flamengo. Né? O nível tem que ser mais ou menos esse. Né? Aí você tem um Thiago, que é um meia, né? Que depende muito do time para que ele possa jogar, ele sozinho não vai conseguir, né? O Sport hoje ele vive um momento de muita dificuldade, não pode errar porque tem aquela condição do treinador também, acabou aquela farra de ficar treinando, mudando toda hora de treinador, sentar com muito cuidado, tentar achar o nome e tentar melhorar a construção do seu elenco. É um elenco caro, que não demonstra uma condição de perspectiva de futuro próximo muito boa. Eu não vejo o Sport com um time competitivo, eu não vejo hoje. O treinador pode chegar, ele vai ter dificuldade, ele vai ter que contratar algumas peças ainda, né? E esse processo aí o Sport não pode, tem que se manter na Série A esse ano para que possa melhorar a sua condição no próximo. Além de contratar o pior da gente mandar embora. O Sport está com 35 jogadores até o momento, entendeu? Então, assim, vieram, alguns já vão ter que ir embora. Eu acho que esse vai ser o grande problema do comandante que vai chegar. E só concordando com o que o Roberto falou em relação ao Santa contratou sem ter treinador, o Sport, Roberto, liberou sem ter treinador. Luciano Juba e o Pedrão foram com confiança, sem nenhum treinador dizer vá. Foi a diretoria que liberou. Então, assim, são coisas básicas. Quem tem que liberar ou contratar o jogador é o comandante. Não pode ser a diretoria. Pelo menos tem que ter um comandante que dê o aval. Mesmo que a diretoria tenha a iniciativa. Mas eu acho que as coisas estão meio balançadas, né? O Sport contratou hoje o executivo de futebol, o Ney Pandolfo, estava lá no Santa, e o poder do Santa que teve voto. Então, assim, eu acho que as coisas vai ter que chegar cada diretoria de cada clube tem que chegar e dizer, peraí, vamos arrumar a casa, tá bagunçado. Vamos arrumar a casa, o negócio tem que ser calma. Pode estar com 35 jogadores no começo da temporada, eu acho uma coisa assim, surreal isso que aconteceu no Sport. Ô Júnior, só dando continuidade aí em relação a essa sua exclamação, né? Não sei se o Roberto concorda.
O nível de contratação ela tem que existir, tem que melhorar, mas não, o olhar para a base ela está se esquecendo, né? Você está esquecendo um pouco olhar para a base. Hoje você tem um menino com potencial de crescimento muito grande, Mikael. Para que contratar o Trellis? Com todo respeito ao Trellis. E já estão falando de Rodrigão, Chiquinho. Já está acessando a continuidade do menino, né? Aí eu não sei internamente se o menino tem algum problema, procurei saber, disseram que é um bom menino, um bom profissional, né? E você vê o Sport trabalhando muito pouco com sua base, né? Como você falou, o Juba foi mandado embora, é um jogador que não teve tão bem altos e baixos, mas o time também não ajudou para esse crescimento, né? Ele trabalhou num time inconstante, isso atrapalha a manutenção do jogador da base, né? Eu acho que tem que vir um treinador com esse perfil e trabalhar em conjunto com a base. O Sport perdeu essa essência. O Sport tem que ser clube formador. Ele tem que formar os jogadores como ele sempre formou, e ele está perdendo um pouco isso. Chiquinho, eu vou fazer uma análise dentro do que você colocou, que é muito, acho que é primordial para o futebol, e eu já acompanhei isso de perto. O Náutico na década de 60 eu não acompanhei, mas teve um trabalho muito de base. O Santa Cruz na década de 70 também, pelo que a gente sabe. O Sport na década de 80, década de 90, o Sport fez um trabalho de base. E eu acho que hoje, se eu fosse um gestor, eu tinha dois times. Eu tinha um time principal, eu tinha um time da base. E o jogador que fosse destacando, eu ia colocando ele no time principal, justamente para dar uma estrutura. Porque no final do ano, eu vou dizer isso agora, no final do ano, todos esses jogadores que estão hoje no Sport, que não pertencem ao clube, eles vão embora. Se eles fizerem uma péssima campanha, vão ser mandados embora. E se fizerem uma ótima campanha, vão se valorizar e vão embora, como foi o Guilherme o ano passado. Então você não tem uma estrutura. Para o ano vai ser montado de novo um time. E quando você tem uma base, você vai ficar durante 5, 6 anos com uma base boa, ganhando dinheiro, porque o Sport, na época de Chiquinho, era um time todo da base, cara. Tinha 1 ou 2 3 jogadores só. Então é isso, Chiquinho. Tem que ter base. Se não tiver as categorias de base, se não investir realmente, vai ficar todo ano mudando de time, de jogadores, não tem identificação com a torcida, não tem identificação com o clube, isso é muito triste realmente. É por isso que a gente está onde está no futebol. Esse é um dos pontos que a gente tem que pegar. Se não tiver uma base, uma estrutura, todo ano é um time novo e sem identificação com o clube, sem identificação com a torcida. Isso é um problema, né? É um grande problema, sem dúvida nenhuma. Mas é o seguinte, eu vou para a reta do nosso programa, eu quero saber de vocês em relação à missão de João Brigatti, que é para o jogo do Santa Cruz amanhã contra o Cianorte. Valendo 1 milhão e 700 mil reais. Vocês vão me dizer o que faria com 1 milhão e 700 reais. Não na sua casa, tá? Para saber se você fosse dirigente. Porque se eu ganhasse 1 milhão e 700 reais, eu ia comprar um barquinho, jogar de carro. Mas não é isso que eu quero saber. Se vocês dirigentes do Santa Cruz, em que vocês investiriam nesses 1 milhão e 700 mil reais? Agora é hora de falar de Bem TV. O bem faz melhor. Bem TV, o bem que faz melhor. Eficiência comprovada no cuidado das roupas. Bem TV faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. Bem TV também dissolve mais rápido na máquina e no tanque, realçando o branco e cuidando das cores. E para ficar melhor ainda, Bem TV deixa aquele cheiro gostoso nas roupas por muito mais tempo. Sem falar que é mais econômico e rende bem mais. Leve Bem TV, o bem que faz melhor. Vamos lá, Roberto. 1 milhão e 700 mil na conta do Santos. Você está precisando para ter dinheiro amanhã, Roberto? Júnior, eu gosto de pensar grande. Eu sempre penso grande. Eu acho que o Santa Cruz amanhã tem que usar bastante a questão do psicológico com o Roberto Jesus, que vai comandar o time. A história do Santa Cruz. Esse 1 milhão e 700 vale muito, não é para contratar, é para pegar esse dinheiro e pagar uma equipe que vai disputar uma Série C para sair dessa Série C, que é o principal objetivo do Santos, voltar para a Série B. Eu acho que amanhã o Roberto Jesus tem que falar tudo isso para os jogadores. O que vocês vão entrar em campo é com a camisa do Santos, a camisa de Nunes, a camisa de grafite, a camisa de grandes nomes.
a camisa centenária, a camisa de Ricardo Rocha, a camisa de Enágio, enfim, é isso que tem que mexer com o psicológico do time. Porque não dá tempo para você ter um time taticamente perfeito, porque o João Brigatti, ele desorganizou o time do Santa Cruz completamente. Era um time e agora é outro completamente diferente. E não tem esquema, o time é todo perdido. Não tem transição boa, não tem passagem de alas, não tem jogadas ensaiadas, não tem faltas ensaiadas, não tem escanteio ensaiado, nada. Então, Roberto Jesus, que tem identificação com o Santa Cruz, que vai comandar o time amanhã, tem que fazer isso, trabalhar o psicológico do grupo. E acho o seguinte, vou dizer aqui para o torcedor do Santa, é acreditar. O Cianorte hoje é um time melhor, vem inclusive invicto no Campeonato Paranaense, né, tá aí disputando as cabeças, é um time que bateu o Paraná na primeira fase, e vai com tudo, mas hoje o Cianorte é o favorito. Agora o Santa, pela história e pela tradição, e tem que usar isso no jogo de amanhã, pode surpreender e quem sabe trazer esse 1.700.000 para a Série C do Campeonato Brasileiro, para o Santa Cruz sair desse inferno que é uma terceira divisão. E o Pipico viajou, hein, Ricardinho? O Pipico tá lá. Pode ver amanhã, apesar de não ter jogado sábado. Estranho, né, Júnior? É um jogador que tem uma lesão de grau 1, como foi noticiado. Aí o João Brigatti vai embora e no instante ele já tá bom em viajar. Viajou com o elenco do Santa Cruz, mas assim, é um grande reforço que o Santa Cruz tem, um atacante que sem sombra de dúvidas faz uma grande diferença. Agora esperamos que o Pipico, se for titular, que faça os gols que o Santa Cruz precisa, que o Santa Cruz passe, querendo ou não, já é R$1.700.000, é muito dinheiro para o Santa Cruz, e como o Chiquinho fala, é o jogo mais importante do Santa Cruz nesse primeiro semestre. O jogador sabe, Chiquinho, que é importante. O que é que precisa ser dito para o jogador uma partida como essa, para entrar em campo mordendo e lutando realmente pelos R$1.700.000? Ele já tem que ter o entendimento da situação, Júnior. Ele já chega sabendo. O Santa hoje é uma equipe grandiosa, né, do futebol do cenário nacional, né, que necessita voltar para a Série B para que ele possa reconstruir essa história com mais tranquilidade. E desde o começo e nas contratações, acho que todo jogador sabe que o primeiro objetivo do Santa é subir para a Série B, né, sair dessa Série C. Ele já chega sabendo, tem que ter uma cartilhazinha já lá, para que o jogador, quando chega, ele fique sabendo, né? E essa Copa do Brasil passa por uma condição de você estruturar o clube para que possa conseguir esse objetivo, né? A gente vem comentando, como o Ricardinho salientou aí, o primeiro semestre do Santa é Copa do Brasil. Agora, eu não sei internamente o que aconteceu fora das quatro linhas em relação ao Brigatti. Eu continuaria com o Brigatti até essa partida. Né? Eu também. Porque aí, mesmo ele errando em algumas situações que a gente está percebendo, você tem um comando. Se você perde um comando num jogo tão importante como esse, só se acontecer alguma coisa de extrema gravidade. Você perder o comando num jogo tão importante como esse é difícil, né? É um risco muito grande para o Santa. Eu esperaria essa condição, né? Não sei o que aconteceu internamente, o Brigatti é um cara que expõe as suas ideias, né? Eu não sei o que aconteceu. Oi? E se ganha o jogo, como é que demite ele depois de ganhar um jogo, por exemplo, de 0-0 do Cianorte lá dentro? Como é que demite ele? Por que vai me demitir se ele conseguir o primeiro objetivo? É assim que funciona treinador, Júnior. O que vale é o objetivo. Veja só, Chiquinho. Foi feita uma análise agora, pela campanha dele até o momento, péssima. Ganhou um jogo, só Deus sabe como, do Fortaleza, sem atacar direito, mas se defendeu bem. E deu os outros 7. Aí foi feita uma análise do trabalho dele na Copa do Nordeste, chegou à conclusão que ele deve sair. Ponto. Aí você está dizendo, não, vamos segurar pelo menos até o jogo da Copa do Brasil. Se ele ganhar, como é que deixa o cara? Ele conquistou o objetivo, você pode dar uma continuidade ao cara para ver se ele consegue melhorar essa condição. Você não contratou ele com esse pensamento? Entendeu? A dificuldade é muito grande, Júnior. No mercado, né, é a sua convicção, bate muito naquilo. Você não tem que ser passional, você tem que ser profissional, né?
Ele tem as dificuldades dele, mas olha as peças que o cara tem, cara. O cara tá com muita dificuldade. E qualquer treinador que chegar no Santa hoje vai ter dificuldade, né? Eu não sei se o Roberto pensa dessa forma, né? Mas eu tenho esse pensamento. Por mais que ele não tenha agradado essa condição, mas se ele conseguir o objetivo, se ele conseguir, e se amanhã perder? Se amanhã perder, Roberto? Chiquinho, eu tenho uma filosofia com relação a treinador. Eu acho que o treinador é uma convicção da gestão do futebol. Vou acreditar em fulano de tal. Agora, com um percentual de 35,8% de toda a competição, com jogadores que, teoricamente, acho que foi ele que indicou. Alguns jogadores foi ele que indicou. E aí, você não vê, você acompanha o treinamento dele, você não vê nada, você não vê. Por exemplo, eu não vi em nenhum momento... Teve um jogador que desceu no aeroporto e começou a jogar, que é bom jogador, que eu gostei, que é o Cal, mas ele desceu no avião, botou a camisa e começou a jogar no Santa. Eu não vejo critério nenhum. E um menino que a torcida pedia, e eu também pedia, que é o Marcel, o cara só entrava na roubada. E outro, o cara tirou o cara com 2 minutos de jogo, botou o cara tomou o cartão amarelo e tirou ele. Que convicção é essa que o treinador tem? Eu acho que quando você vai contratar um treinador, você tem que ter a convicção. É esse aqui, por isso. E acompanhar o trabalho dele. Durante a semana você vai saber se o cara está trabalhando certo, está trabalhando errado. Porque às vezes o cara trabalha certo, dá tudo errado no jogo, mas não foi a culpa dele. Mas no caso do Brigatti, não, cara. Eu não vi nada. Inclusive eu vi nas entrevistas dele, ele falando mal o tempo todo da gestão, falando o tempo todo mal dos jogadores, falando que não tinha tempo. Pô, ele sabia disso aí, cara. Sabia quando o treinador sabe quais são as competições que vai disputar. Essa e essa. Quanto tempo? Não vou ter tempo para trabalhar. Isso. Não tenho tempo para trabalhar. Ninguém tá tendo tempo para trabalhar, não. A culpa não é isso, não. E os outros não estão ganhando, cara, e a gente tá perdendo. O Santa Cruz ganhou um jogo só, o Júnior falou. Um time que se defendeu, fez um gol de cabeça contra o Fortaleza. Perdeu em casa no Botafogo da Paraíba, cara, jogando pé de santo. O Botafogo era para ter metido uns 2 ou 3. Então acho que. Mas na Copa do Brasil ele ganhou e ganhou bem. É isso que eu tô falando. Mas aquele condição, entendeu, Roberto? Aquele time até eu, você, Ricardinho, Júnior, se a gente botasse um time, a gente ganhava daquele time lá do Ipiranga, cara. Mas o Corinthians tinha a obrigação de ganhar do Retrô e não ganhou porque é o time sem alma. É isso que eu tô falando. Quase perde. É isso que eu tô falando. Se o Corinthians perde do Retrô, o Mancini caía. Mas ele vai cair. Mas ele vai cair porque o time dele ele não tem. Ele ganhou do Guarani ontem, mas só Deus sabe. O Guarani jogou mais do que ele, cara. E aí ele ganhou. Mas é assim o futebol, eu tô dizendo. Mas não vai demorar muito. Ele vai cair porque ele não tem estrutura. Chiquinho, o Santa levou chocolate do Veracruz. O problema do Veracruz é feito os gols, Chiquinho. Quanto foi o jogo, Júnior? Quanto foi o jogo? Mas quanto foi o jogo? Eu sei disso, errou, mas eu estou falando. Júnior, Chiquinho. Mas pro Santa hoje o resultado da Copa do Brasil é mais importante do que o rendimento. É isso que eu tô falando. Mas você acha que ele ia dar um jeito na quarta? Não, tudo bem, poderia demitir, mas vamos lá, a gente tá falando de rendimento. Copa de 90, o Brasil massacrou a Argentina, quanto foi o jogo? É resultado. Futebol é resultado. Não, mas é resultado então. A Copa do Mundo de Santa Cruz é essa. Não vamos chegar a essa comparação, não, Ricardo. Não vamos chegar a essa comparação, pelo amor de Deus, cara. Mas a Copa do Mundo. Mas eu entendi, Roberto. Eu só acho que assim, você carrega uma pressão maior para um jogo mais importante do Santa, que é esse jogo. Você carrega uma pressão maior. Quer ser bem sincero, Chiquinho, eu acho que ele não tinha comando no time. Eu acho que muitos jogadores, acho que o Pipico, ele queimou o Pipico, coitado do Pipico. Ele queimou outros jogadores ali dentro. Os jogadores já não estavam mais com vontade de jogar. Roberto. Lembra um jogo que ele substituiu? Acho que foi contra o Veracruz, se eu não me engano. Eu posso até estar errado. Isso. O Pipico sai, ele começa a discutir com o Pipico no banco de reservas e as câmeras pegam ele discutindo com o Pipico. Eu acho que ali você começa a perder um pouco do comando. Aí eu concordo com você. A saída de Dira e Paulinho também, eu acho que ele foi crucial ali naquele momento. Não sei, pensei pode ter sido isso também, não tenho certeza. Mas acho que ele não tinha, ele pega um menino como o Marcel, que tá começando a surgir no futebol. Bota o menino. 2 minutos, a torcida tava pedindo ele.
Tomou um cartão amarelo e tira o menino, cara. Lembrou um pouquinho o que aconteceu com o Cássio, né, na Copa do Brasil, lembra? Nelsinho tirou o garoto. É verdade. Eu acho que internamente ele deve ter tido alguma dificuldade. Isso aí expõe o discurso, né? Eu quero saber internamente se ele teve algum problema com o grupo. Isso aí é que pode expor uma dificuldade de você pegar e mandar embora. Eu só estou pensando lá na frente, eu estou pensando macro. Eu não estou pensando no momento, entendeu? Eu estou pensando lá na frente. O Santa Cruz com 1.700.000, ele vai ter uma condição de respirar melhor e fazer as contratações pontuais, entendeu? Eu acho que esse cartucho eu poderia segurar. Se foi o limite, poderia ser um cara importante para substituir o Pandolfo. Eu acho que o nome você já tem, entendeu? É o cara importante para substituir, um cara inteligente. Eu acho que o nome tá aí. Falta a diretoria ter coragem de colocar. E se o Roberto de Jesus ganhar o jogo amanhã e classificar, vai ser o melhor treinador. Contrata treinador. Aí o mérito vai cair nas costas do Brigatti, porque ele era auxiliar de Brigatti. Entendeu? O mérito vai cair nas costas do Brigatti, porque ele era auxiliar de Brigatti. Só Jesus dá um jeito na causa. Vamos lá, gente. Como diz um amigo meu, se Jesus não resolver, só Deus. Vamos ver se vai ser o desempenho do Santos para a nossa vontade de base, do vivo aí, valendo milhões de reais. E nos próximos episódios, você quem será o novo comandante da Santa Cruz, quem será o novo comandante do esporte. Roberto Nascimento, foi um prazer você conosco, Roberto. Volto mais vezes, viu? Hoje o prazer foi todo meu, conversar com vocês, aprender com vocês, é muito legal, aprender com o Chiquinho, com você, Júnior, com o Ricardinho. Ricardinho, eu diria que ele está, não para surpresa, mas para felicidade da gente, ele está surgindo aí como um grande comentarista, um grande analista, além de conhecer, porque já teve tempo de campo, né? Mas pelo vocabulário fácil e pela linguagem realmente bem coloquial no futebol. Parabéns, Ricardinho. Você está bem, eu sempre acompanho vocês. Pode falar, né? Pode falar que acompanho vocês na Hits pela manhã, né? Quando eu vou para a televisão, quando eu vou pela manhã, eu acompanho vocês na Hits, estou ouvindo no carro lá, Reza. E agradeço bastante pelas palavras, Roberto. É uma honra, né? Vindo de você. Eu me sinto muito lisonjeado mesmo. Parabéns a vocês aí. A Renata também, ao Zô, fica de vez em quando participando também. Um abraço, Chiquinho. Prazer, você sabe que eu sou seu fã, cara. Quando o telefone tocar, você pode dizer, ó, é meu amigo, viu? Com certeza eu sou seu fã mesmo, tá bom? Júnior, obrigado pelo convite. Quando quiser, tô aqui, cara. Aliás, eu só vim em casa hoje, né? Porque assim, minha mãe mora comigo, tem 96 anos, eu tenho um cuidado especial e eu evito sair hoje, só vou pra TV mesmo e volto para casa, então estou muito em casa. E hoje meu patamar de comunicação é através das redes sociais. É uma coisa que está me dando muito prazer, uma coisa que eu estou aprendendo muito, o tempo todo ligado, antenado, buscando, aperfeiçoar e, claro, né, e cada vez mais com a participação do público, isso é muito bom, porque a gente vai trocando essas ideias aqui com os internautas. Valeu, Júnior, obrigado pelo convite, hein? Um abraço. Obrigado, Roberto. E é maravilhoso ver a sua determinação, sua perseverança aí, como eu falava antes para mim. E você é um cara que tenta se manter sempre atualizado, sempre buscando as melhores ferramentas. E eu acho muito legal quando a gente vê as pessoas que têm talento, que lutam por esse talento e continuam buscando cada vez mais melhorar, né? Existe idade, existe experiência, existe a tentativa de ser melhor um dia após o outro. Parabéns, Roberto. Viu? Obrigado, velho. Chiquinho, um abraço, querido Chiquinho. Fica com Deus aí, meu amigo. A gente se encontra no próximo episódio. Valeu, Júnior. Hoje o programa foi mais que especial, né? Falar de Roberto. Eu sempre tenho uma frase muito especial que eu guardo, assim. Gratidão não se prescreve, né? E a gratidão que eu tenho a Roberto, ao Mala, né? Como esses caras me abraçaram. Eu aprendi a falar na comunicação com esses caras, né? E eles foram muito generosos comigo, né? No meu início, eu com 18 anos, um garoto que tinha acabado de sair de Rio Doce. Eles sempre me convidavam, sempre davam moral, eu acompanhava o programa deles, e eles sempre elevavam
a minha condição. Eu sou muito grato, Roberto, a você. Você é ícone da nossa comunicação e para a gente foi um prazer enorme ter você com a gente. Saiba que você tem um fã aqui do lado de cá também, que como comunicador, quando eu tive a oportunidade de trabalhar, me inspirei muito em você, sempre acompanhando seus programas, né? Com muita alegria e principalmente trazendo a informação para o nosso futebol de uma forma muito, muito coerente e muito alegre. Agradeço, meu amigo. Foi um prazer ter você aí com a gente, viu? Obrigado por tudo. Você é monstruoso. Valeu, Ricardo. Valeu, Júnior. Vamos lá. Foi massa o programa hoje. Ricardo Rocha Filho, um abraço, Ricardo. Abraço, Júnior, Chiquinho, Roberto. Uma honra, né? Um ícone mesmo do cenário da comunicação em Pernambuco. Um cara que me viu desde pequeno. Eu olhava quando ele ia jogar pelada lá na casa do meu pai. Ele colocou a gente no braço, Ricardo. Vamos botar foi verdade. Tipo, olhava assim e estar aí ao lado dele, né? Assim, pelo meio da internet, é uma honra gigantesca para mim. As palavras que você falou, muito obrigado mesmo, me sinto elogiado. Júnior, forte abraço. Mais uma vez, Chiquinho, vamos com tudo, pessoal. Vamos, Ricardo, monstro. Bem demais. Valeu, amigo. Vocês acompanham o Planeta BR nas redes sociais, no Twitter, @Planeta Bola BR, Instagram, @Planeta Bola BR, o nosso canal de comunicação no YouTube é o Planeta Bola BR, então você entra lá, se inscreve, ativa o sininho das notificações e fica por dentro do conteúdo que a gente vai gerar para vocês. Valeu, galera. Um forte abraço, até o próximo episódio do Planeta Bola BR. Tchau.